Olá, sejam bem-vindos ao projeto Programa Fácil. Meu nome é Gregory Pacheco e nessa aula nós vamos estar dando continuidade ao nosso curso de Bootstrap 3. Bom, nessa aula, continuando aqui sobre botões, nós vamos estar falando agora sobre botões drop-down, tá ok? A gente vai estar percorrendo esse capítulo aqui de botões drop-down. Então, basicamente, use qualquer tipo de botão para disparar o drop-down menu, apenas colocando o button group para prover as propriedades necessárias de marcação, tá certo? Então a gente vai ver aqui algumas exemplificações de botões drop-down. Então eles têm aqui, né, na documentação tem uma série de botões drop-down como exemplo, e aqui tem a implementação de um deles. Então eu vou copiar aqui, eu vou trazer para o nosso arquivo, já deixei a aula 15 aqui preparada, né, pré-preparada, só para a gente dar continuidade. Então aqui no isso que a gente já viu em outras aulas, eu tenho aqui um btn group, onde eu vou englobar meus botões, tá certo? Eu tenho um botão aqui dentro que tem as classes drop-down toggle, que vai fazer com que ele tenha essas características de botão, e o data toggle drop-down, tá ok? Em seguida, eu tenho aqui uma lista do menu, né? A lista do que vai aparecer no menu, também com a classe drop-down menu. Então, o seguinte, quando esse botão aqui é disparado, automaticamente ele vai fazer o toggle, né? Ele vai jogar, ele vai disparar a abertura desse menu, tá certo? Vou abrir aqui no browser para a gente poder ver o comportamento, ó. Então, com o console aberto, sempre com o console aberto, vocês vão ver que além desse alerta aqui de internet lenta, né? Porque eu estou carregando as fontes do Bootstrap através da internet, e sempre que eu estou gravando, minha internet fica bastante lenta, mas isso aqui é só um alerta, não é um erro, tá certo? Então, vocês podem ver aqui que mesmo a interação com esse menu drop-down funciona perfeitamente, tá certo? Você pode também fazer o split do seu drop-down menu. De uma forma similar, cria uma separação do botão drop-down com os mesmos alterações de marcação, somente com um separador do botão, com o botão separado, tá vendo? Quando eu passo o mouse aqui, existe claramente uma separação do botãozinho. Eu posso colocar comportamento aqui e posso usar esse aqui para fazer o toggle do meu menu. Então eu vou copiar aqui, vou trazer isso para cá. Ok, beleza. Coloquei aqui. Então eu tenho aqui o meu btn group, o meu botão comum normal, né? Esse cara aqui, ó. Beleza? Deixa eu fechar isso aqui. Meu Sublime gosta de aparecer isso aqui durante as gravações. Então eu tenho um botão. Depois eu tenho um botãozinho que vai fazer o data toggle, né? Disparar o meu menu. Eu tenho um caret aqui, que é aquele símbolozinho. E aqui é apenas um screen reader only, dizendo que isso é um data toggle menu. Então a composição desses dois caras aqui vai criar esse split, né, que é a separação, um botão como um todo, mas que ele é separado em si, tá certo? Então é esse código aqui que vai criar esse efeito. E lembrando que dentro do botãozinho que faz o toggle, ele tem lá o caret, que é aquela setinha para baixo. Em seguida, a nossa clássica lista de botão, a lista, né, que vai ser exibida no nosso menu, tá certo? Então, se eu atualizar aqui agora, eu tenho um menu claramente feito aqui o split nele, tá certo? Então, esse que é o split do nosso menu. Em seguida, a gente tem aqui a mesma questão que a gente já viu anteriormente, que é o sizing, né? A modificação dos tamanhos dos botões para large, small e extra small. Então, basta a gente estar adicionando a classe necessária, por exemplo, aqui, ó. Eu tenho aqui, ó, btn lg, tá certo? Vamos experimentar ele aqui. Ele está exatamente em cima do botão. Então, eu vou colocar aqui meu btn danger, o action. Aumentei o tamanho dele ali. Então você viu que deu uma quebrada, mas funcionou bonitinho. Eu aumentei o tamanho. O ideal é que eu faça a mesma coisa no meu toggle também, para ter ele de um tamanho equivalente. Agora sim, eu tenho os dois botões funcionando plenamente, tá certo? Então esse é o sizing dos botões drop down, inclusive com o split, o efeito de split, uma vez que ele está splitado, né, digamos assim, ele está separado.
você precisa estar colocando o sizing nos dois nos dois botões que compõem o seu drop down menu. Tem ainda a opção de fazer um drop up, em vez de ser um drop down para baixo, ser um drop up, Ele vai jogar o menu para cima, caso você precise colocar o botão na parte de baixo da sua tela, ou porque não sei, a tela pede que o botão jogue para cima. Você tem a classe equivalente ao drop down, que é o drop up, que é esse aqui, tá vendo? Então é um BTN Group com a classe drop up. O restante, deixa eu ver aqui, acredito que é tudo igual. Default, drop down toggle. O restante não muda nada. A única coisa que vai mudar é que você vai ter um drop up ao invés de um drop down, tá certo? O BTN Group aqui. Você viu que aqui o tradicional não usa nada, só colocar o BTN Group. Se você não quiser o comportamento tradicional, você adiciona a classe drop up, que ele vai fazer drop up, tá certo? Ó. Então caiu ali, fica aqui escondido da tela, né? Porque ele jogou para cima, teria que ter algum conteúdo em cima, mas vocês viram ali perfeitamente que ele jogou para cima o comportamento do menu, tá certo, gente? Bom, então assim a gente finaliza essa parte de botões do Bootstrap. Na próxima aula a gente vai começar a falar sobre o capítulo de inputs. A gente vai estar percorrendo todos esses capítulos aqui, e na aula após os inputs, uma aula bem grande, bem elaborada, só para a gente falar de navbars, porque vai ser um capítulo realmente de grande importância, que realmente o navbar é um componente fundamental do Bootstrap, tá certo? Bom, então espero que vocês tenham gostado. Façam todas as implementações aí, na medida que eu for fazendo, vai digitando o código junto comigo, vai testando, evite o máximo possível copiar e colar para vocês se acostumarem com a sintaxe, e para que dê problema e vocês quebrem a cabeça mesmo procurando problema, porque é assim que se aprende programação, tá certo? Bom, então é isso. Caso tenha sobrado alguma dúvida, vocês podem estar postando no nosso fórum ou estar nos enviando por e-mail. Um grande abraço e até mais.